Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Estamos nesta oportunidade trazendo mais um conteúdo para o nosso canal na tela e no rádio. Temos por objetivo de levar as informações, levar os valores e conteúdos que nós temos e disponibilizamos neste Brasil tão querido e especialmente na nossa região nordestina, onde nos encontramos nessa oportunidade. Mas o momento atual em que nós, brasileiros e patriotas, estamos vivendo é um momento, muito complicado, mediante o que estamos vendo e assistindo a todo momento acontecer no nosso querido Brasil. Um Brasil abençoado por Deus, um Brasil tão maravilhoso, e que hoje nos preocupa realmente a situação que nós brasileiros estamos vivenciando no Brasil e, por conseguinte, no mundo, no planeta, em face a mais uma gripe oriunda da China comunista. Isso é claro e evidente, mais uma da China. A China que tem um governo comunista, e para que os senhores possam entender, principalmente aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não sabem o que é comunismo, então é preciso que essas pessoas tenham o mínimo de informação no tocante ao que é o comunismo. O comunismo é um governo que implementa na sua gestão um sistema, digamos, ditatorial, um sistema repressor, onde o cidadão daquela pátria não tem os seus direitos, que deveriam ser direitos de seres humanos, direitos democráticos, como o direito de ir e a liberdade de expressar os seus sentimentos e as suas convicções, inclusive os credos religiosos. Então, a China hoje é um país de uma superpopulação. Incentivou as pessoas a ter mais filhos, a produzir, para que esta mesma população possa trabalhar e produzir para que esse país se torne uma grande potência para, evidentemente, aquele que o comanda. E que esta potência, ela não está, na verdade, em favor daqueles que trabalham com uma dignidade para viver dignamente. E para que os senhores possam entender, a China é um país hoje muito rico, mas que a classe trabalhadora, na sua grande maioria, vive na extrema miséria. Para os senhores terem ideia, o que os meios de comunicação do mundo têm narrado no tocante à vida que leva parte dos chineses, geralmente aqueles que trabalham como animais, vou assim dizer, como os burros de carga, para levar toda a carga para enriquecer cada vez mais uma minoria de magnatas que exploram estes seres e trabalhadores. Para os senhores terem ideia, esta realidade hoje na China, de seres humanos se alimentando de insetos, coisa do tipo como morcego. Inclusive o morcego
o hematófago, ele é o transmissor da raiva. Para os senhores terem uma ideia e peguem a noção da nossa linha de raciocínio. Então, como o morcego, o hematófago, se for o caso, ele é transmissor da raiva. E a raiva é uma doença que não perdoa. A raiva mata. E tantos outros insetos, inclusive, se propaga de que as pessoas lá estão comendo até feto humano. Isso é triste, gente. Isso é desumano. Num país mantido por um sistema comunista, um sistema ditatorial, onde as leis são empurradas de goela dentro, o chinês não tem a liberdade e a sua plenitude em sua plenitude, e de modo que um país tão rico escravizando o seu povo. E o mais grave de tudo isso é que este poder, ele quer se perpetuar, e de modo que tem como predileção abranger o mundo. A China, o governo ditador da China, na verdade, quer manipular o mundo. Nós temos acompanhado, no longo dos anos e décadas, as mais diversas doenças, epidemia, pandemia e coisa do gênero acontecer. E grande parte dessas pestes são oriundas da China. Por quê? Porque na concepção do governo ditador, ele tem por objetivo obter sobre sua tutela o poder de mando maior. E que, na concepção dos comunistas, aquelas pessoas que já se doaram durante o longo das suas vidas para enriquecer, para fazer progredir, para fazer desenvolver o país nas mais diversas áreas de que cada um presta o seu serviço, aquelas pessoas que não estão mais aptas ao trabalho, ou seja, os chamados idosos, aqueles que são rotulados como da terceira idade, na concepção e na visão do governo chinês comunista, essas pessoas não têm nenhuma serventia. No caso, esses que estão evidentemente aposentados, digamos, eles não produzem. E na concepção de um governo comunista e dos seus adeptos, aquele que não produz, que já produziu, para o país ser esta grande potência que é hoje, aqueles que já produziram e que hoje não produzem, que estão aposentados, então são causadores de prejuízo. Então, para eles visam o quê? Exterminar essa classe da sociedade. Analise os senhores. Você tem um pai, tem uma mãe, tem um ente querido, e ver no fim da sua vida, onde deveria se ter o amor, o carinho, a afetuosidade, um tratamento especial por aqueles que já se doaram, a vida toda para fazer crescer e desenvolver esta nação, e no fim da sua vida você é discriminado, você é descartado, da vida de forma cruel, sem dó e sem piedade. Isso é o que o comunismo defende. Então, nesta linha de raciocínio, você que está nos vendo nesta oportunidade, você quer isso para o seu país? Você quer isso para o seu estado? Você quer isso para o seu município? Você quer isso para o seu pai? Você quer isso para sua mãe? Que durante 9 meses te suportou no seu ventre, que muitas lágrimas derramou por você. A mãe que sempre, a todo momento, está ao lado de um filho. E você vê sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seus parentes, seus amigos,
os seus semelhantes serem dizimados, ou seja, tirado a vida de forma abrupta, criminosa, sem dó e sem piedade. É preciso refletirmos com bastante sensatez, sem pânico. Nós precisamos agir sim. Não podemos ficar só rezando, esperando que caia do céu os milagres. Até porque o nosso Pai, Jesus Cristo, de tamanha bondade, que nos consignou a vida, nos ofereceu toda a dimensão deste planeta Terra para que a gente pudesse viver tendo uma vida digna e plena. Ele disse com bastante propriedade: e sem tolher esta liberdade, eu vim para que todos tenham vida. A vida digna e plena. E a plenitude da vida está no seu direito, legitimado por aquele que é o Supremo do Supremo, de você ter uma vida realmente para viver dignamente. E não é isso que hoje nós estamos vendo nesse mundo de tantas guerras, de tanta crueldade, de tanto desamor, daqueles que até fazem chacota daqueles que creem em Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo, em alguns meios de comunicação, inclusive aqui do Brasil, na grande mídia, poderíamos citar a rede esgoto, que é fétida, que presta desserviço, que causa destruição na família brasileira. É preciso que você atente para essa realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo induzidos por uma comunicação satânica. Não existe outro adjetivo senão esse. Porque aqueles que atentam contra a vida estão mancomunados com Satanás. Você não tenha dúvida disso. Porque quem segue os princípios divinos do nosso Pai Jesus Cristo jamais vai querer tolher a liberdade e a vida de quem quer que seja. A partir do momento que a vida toma forma de vida, devemos respeitar sim. Devemos respeitar, porque é uma vida que tem o mesmo princípio e direito legitimado que tem cada um de nós que quer usufruir de tudo isso que nós temos na Terra. Tanta coisa maravilhosa para que a gente possa vivenciar e partilhar com a nossa família, com as nossas nações, porque somos seres humanos. E o que a gente vê muito hoje é esta desumanidade acontecendo no nosso planeta Terra. E o Brasil não está fora do contexto. O Brasil, uma das nações privilegiadas, um país de dimensões continental extraordinária, de clima fantástico, de um povo trabalhador, um país rico, onde as suas riquezas, muitas delas continuam no anonimato, porque nunca existiu a vontade e o desejo, principalmente da classe política, dos governantes que por aí passaram, em dar e explorar essas riquezas para cada brasileiro, para que cada brasileiro não tivesse a necessidade de viver décadas e décadas e até séculos sendo humilhados, pedindo esmolas, vivendo de esmolas, vivendo de migalhas, num país tão rico que tudo que se planta aqui se dá. O que falta é oportunidade e dignidade nas autoridades políticas e nos governantes, com raras exceções. Que nós temos bons homens e mulheres de bem e do bem que estão inseridos na política brasileira. E são esses, meus queridos espectadores do canal Na Tela e no Rádio, que a gente deve abraçar, que devemos apoiar, porque nós queremos resgatar o Brasil e o mundo
das garras do comunismo, das garras de Satanás, que quer dizimar as populações para que um quadro de poucos possam ser contemplado pela miséria universal. Então é preciso para que você possa entender. A cada dia que passa, a gente procura se adequar, lendo, pesquisando, muitas vezes virando noites, dias, para pesquisar, para buscar conteúdos e informações em conhecimento, inspirado naquilo que Jesus disse: comunicai-vos. E eu não poderia, como profissional da área de comunicação, um humilde profissional do rádio sergipano e brasileiro, me eximir, me abster de comunicar um pouco daquilo que Jesus me orientou para conhecer e poder transmitir para vocês, meus queridos e amados irmãos. E o momento em que o Brasil, repito, país rico, para os senhores terem uma ideia, as riquezas que nós temos, riquezas minerais, em todo aspecto falando, cultural e por aí vai. Nós temos o estado de Roraima, na região norte do Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, um país que vive um drama cruel de um governo ditador, de um comunista que escraviza o seu povo, que mata o seu povo, que humilha o seu povo. Nós estamos vendo os exemplos. Inclusive, na minha cidade, tem 5 famílias venezuelanas residindo, porque o povo sergipano, o nordestino e o brasileiro é um povo de um coração muito grande e, além de ser grande, solidário. A solidariedade é imprescindível em cada coração que realmente ama Jesus e a nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe a todo momento. A gente não pode fugir deste sentimento de solidariedade para com os nossos irmãos, aqueles que evidentemente são carentes e são pobres de tudo. Desculpem. Então é preciso que a gente se una neste momento para dizer para os senhores que este estado de Roraima, na região norte do Brasil, tive a oportunidade de não conhecer ainda Roraima, mas Manaus sim. Fiz 15 viagens para Manaus e conheço um pouco da realidade, da vida daquela gente sofrida, região muito quente, até porque fica embaixo da linha do Equador. Região muito rica, muito bonita, de uma riqueza impressionante. Você vê tanta riqueza e tanta gente vivendo na miséria, na extrema pobreza, com programas mirabolantes que engana essa gente. Eu até para ilustrar, eu vou recordar para os senhores que vão lembrar, não vou citar nome, até porque me dá náusea, um certo ex-presidente que disse a seguinte frase, pronunciou a seguinte frase, que a melhor coisa era governar para pobre, porque pobre era igual o menino chorão, que quando chorava, a mãe querida dava um pirulito e simplesmente ele calava e saía rindo, pulando e pinotando. Então, é esse tipo de políticos que ainda nós temos no nosso querido Brasil, na nossa pátria madre, que não podemos permitir e consignar espaço para essa gente ostentar nenhum tipo de poder. Poder que venha escravizar o povo, que venha tutelar o povo. Então, este é o conceito, é o sentimento, a vontade feroz dos comunistas. Dos comunistas, atentai-vos. Então, meus amigos e minhas amigas, o estado de Roraima, por exemplo,
Como os temas são palpitantes, a gente, né, se alonga e teria a condição de falar bastante tempo. Mas para os senhores terem uma ideia do que eu vou dizer aqui agora, atentai-vos. Só as riquezas minerais que existem no solo de Roraima daria para pagar toda a dívida externa do Brasil e Roraima se transformar em um dos mais ricos estados, não só do Brasil e do mundo. Nós lá temos, por exemplo, citar alguns, né? O ouro, o nióbio e o grafeno. E além de outros recursos que nós temos naquele solo. Os senhores imaginem. Por que é que alguns segmentos dos políticos brasileiros, dos comunistas, sempre se preocuparam em demarcar as terras indígenas? Porque lá, principalmente naquela região, estão as ONGs comunistas, as ONGs internacionais, que estão roubando, além da nossa biodiversidade, todas as nossas riquezas. Eles usam estrategicamente, né, o poder, né, da hipocrisia e de hipnose. Os índios são nossos irmãos que estão lá naquela vida primitiva. Eles simplesmente, quando chegam numa área demarcada, eles iludem os índios. Você sabe que o índio, quando viu o espelho, se iludiu. O espelho, uma cachaçinha. Então, o que eles fazem? Levam os índios para as margens das rodovias, para que os índios fiquem ali o tempo todo cobrando pedágio daquele motorista que está procurando ganhar o seu pão dignamente e transportando e tentando levar alimento naquelas rodovias de difícil acesso para as mais diversas comunidades naquela região, que é a questão do trânsito na região norte do Brasil, sabemos que é complicado. Inclusive o governo federal, né, complementou, né, consolidou um sonho do pessoal da região norte, uma área de uma BR lá, que ao longo dos anos o pessoal sofria bastante daqueles caminhoneiros que passavam 3, 4, 5 dias, até quase uma semana atolados ali, sem sair. Coisa triste, terrível. Então, o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ele, através do nosso glorioso exército brasileiro, consumou este sonho em realidade. E de modo que são N fatores, e o momento que nós estamos vivendo no Brasil, criaram, né, mais uma para o brasileiro e para o mundo, vindo da China comunista, é mais uma gripe, porque tantas gripes, tantas doenças que sempre existiram e vai continuar existindo. A gente tem que conviver com isso, mas Deus vai dar a sabedoria e o poder ao homem para poder buscar soluções. E que nós brasileiros estamos sim buscando essas soluções. Agora, o que não podemos admitir é esta situação de terrorismo que estamos vivendo nós brasileiros, onde os nossos direitos de ir e de vir estão sendo tolhidos. E mais, o direito ao trabalho, o trabalho que dignifica o ser humano. Um homem sem trabalho, uma família sem trabalho, eu os pergunto, como terá condição de sobreviver? Chegar ao final da semana, e geralmente na nossa região nordeste, é assim, final de semana, o caboclo que passa durante toda a semana enfrentando as intempéries da natureza, o caboclo de pele queimada, de mãos calejadas, pele rugada, mas acima de tudo com muita dignidade, que sempre está em busca de ganhar o seu honestamente, sem roubar, sem dilapidar o patrimônio público, contribuindo e pagando os seus tributos para ver este Brasil crescer, para que se tenha uma saúde de qualidade, hospitais funcionando, que na sua grande maioria destruíram,
Nós estamos vivendo em grande parte dos hospitais, inclusive aqui no meu estado de Sergipe. Se você vai, por exemplo, no hospital Governador João Alves, um hospital que foi construído na gestão do ex-governador João Alves, que inclusive deixou muita saudade, diga-se de passagem. Obras estruturantes, obras impactantes desse estado foram construídas no governo do nosso querido João Alves Filho, e que hoje destruíram. Até parece, quando você chega nas dependências do hospital João Alves, que até mudaram, parece um campo de extermínio. São pessoas deitadas ao chão de forma deprimente. Só vai lá quem tem realmente coração. É essa realidade que nós vemos na saúde brasileira. A educação deste Brasil, onde poderia ser uma educação de qualidade, é das piores que existe no mundo. A segurança pública desmontaram de uma forma... Você já viu, né? O bandido, o ladrão, o corrupto, aquele que lesou aos cofres públicos, ele gostar de polícia, porque ele sabe que polícia prende. Ele não gosta. Então desaparelharam, né? Desarmaram a população, o cidadão civil, porque só assim haveria a maior possibilidade de se dominar o cidadão. Em tempos de outrora, todos nós brasileiros tínhamos a nossa arma em casa para se proteger. Eu tive a oportunidade de passar um período prestando serviço à segurança pública do meu estado, aqui no meu município de Nossa Senhora da Glória, e vivi momentos em que a sociedade respeitava, a sociedade tinha tranquilidade, tinha paz, dormia inclusive de portas abertas, o que não podemos fazer hoje, e inclusive alguns da política brasileira hoje querem abrir as portas das cadeias. Para quê? Para criar um caos. Então, é pobre se degladiando com pobre. Aí os problemas acontecem. E é o que nós estamos vendo neste Brasil de hoje. A preocupação da maioria dos políticos não é pelo corona, por esta gripe, é politiqueira. Na verdade, eles não engolem de no Brasil hoje nós termos um presidente da República que surgiu dos sonhos, da vontade e do desejo da maioria dos brasileiros, que assim o consolidou e o outorgou o poder de nos representar no posto maior da República Federativa do Brasil. O Jair Messias Bolsonaro, que foi durante 28 anos deputado federal, considerado deputado do baixo clero. Na verdade, o Bolsonaro, lá no Congresso Nacional, quando esteve como deputado, era tido como o patinho feio da corte. Por quê, senhores? Uma boa pergunta. Por que o Bolsonaro, como um brasileiro e patriota, oriundo do nosso glorioso Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro que nos honra, a exemplo das nossas polícias federal, das demais marinha, aeronáutica, as polícias civis, polícia judiciária. E assim o Bolsonaro, durante 28 anos, não se registra, gente. Eu quero que você grave muito bem isso, porque você não encontra em qualquer esquina uma pessoa de tamanha dignidade. Até porque, se houvesse alguma prova contrária, já tinham triturado Bolsonaro. Mas Deus o protege e nos consignou a sabedoria para escolher aquele que estaria resgatando o Brasil que é de todos nós brasileiros. Não se registra, meus amigos e minhas amigas, nenhum ato de envolvimento eu vou falar a língua popular, nenhum ato que desabone a conduta do Jair Messias Bolsonaro, de estar envolvido, como outros aí, a grande maioria do Congresso Nacional são corruptos, são ladrões, estão envolvidos em corrupção. A gente está vendo, não sou eu que estou acusando.
É os fatos. E contra fatos não há realidade. É a justiça. É a nossa Polícia Federal que investiga, diga-se de passagem, uma das mais competentes do mundo hoje, a nossa Polícia Federal. E de modo que eles não encontram, no Jair Bolsonaro, nenhuma mácula no tocante a envolvimento em ilicitude, de corrupção, de roubalheira, de estar envolvido em quadrilha organizada, que assaltou, que dilapidou o nosso Brasil e os nossos sonhos. E o Bolsonaro se transformando em presidente da República, é claro e evidente que, como um brasileiro que ama a sua terra, vem fazendo uma limpeza, uma verdadeira asepsia cirúrgica naquilo que tem de mais podre, naquilo que tem de mais indigno que está inserido dentro da máquina pública. E com isso está pagando um preço muito caro. É toda uma coja contra o nosso presidente da República. Então eu gostaria que você prestasse muito bem atenção nestes momentos. A preocupação não é com o coronavírus que mata. Eles estão procurando, inserir terrorismo naquelas pessoas menos esclarecidas, aprisionando o cidadão de bem do Brasil para que não produza. Então, quando você não produz, obviamente vai chegar um ponto que vai estancar e você não vai ter mais a produção. No nosso caso, nós estamos já vendo hoje os produtos da chamada primeira necessidade faltando nos supermercados. E assim, senhores espectadores do canal Na Tela e no Rádio, para concluir, quero deixar aqui a minha modesta sugestão aos senhores governantes que, nesse momento em que o Brasil está passando por esta situação, seria, entendo, plausível orientar os brasileiros que mantenha um cardápio adequado para que possa se elevar a sua imunidade. Entendo que assim estaríamos contribuindo para proteger a nação brasileira. Vamos aproveitar os nossos profissionais, nutrólogos, que orientem um cardápio que seja rico em condições alimentares para que a nossa imunidade esteja em patamares protegíveis contra essa e outras enfermidades. Portanto, gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, dá um likezinho, tradicional joinha e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, para que possamos dar continuidade a um trabalho com muita dignidade, assim realizado por este profissional apaixonado pela comunicação. Portanto, vamos continuar em defesa do Brasil e em defesa dos brasileiros, e em defesa daqueles que nos governam pelo bem e para o bem. O Brasil é nossa pátria e jamais iremos assim abrir mão desta prerrogativa legitimada que nos outorga o direito a viver nesse chão, nesta terra querida. No próximo episódio você vai estar conosco na tela e no rádio.